clássico entre Vitória e Bahia no Barradão, 3-2 para a equipe rubro-negra, derrubando aí um favoritismo, uma sensação geral do quanto o Bahia investiu e do quanto esse investimento deve e pode se refletir dentro de campo. Já tinha dado algumas provas, inclusive nessa temporada, da força da equipe montada, da capacidade de criação de jogadas dessa equipe montada. Várias partidas do estadual, o Bahia atropelou os rivais, fez isso contra o América. Poderia ter feito contra o Sport pelo volume de chances criadas, mas em alguns jogos, no próprio jogo contra o Sport, no jogo contra o River, o Bahia também deixou sinais de preocupação em relação ao seu sistema de marcação, em relação à sua defesa. Como o Bahia se comportaria quando a partida exigisse mais? Claro que um jogo não é resposta, mas o que a gente viu no Barradão acende alguns alertas iniciais nesse trabalho de Ceni em 2024. Arthur Silva. Arthur tem acompanhado o Vitória nessa temporada. A gente tem sempre escalado o Arthur para acompanhar a equipe de Léo Condé. Acho que desde o final do ano passado, o Arthur já fez alguns jogos do Vitória, já vem se tornando mais próximo da equipe rubro-negra. E viu hoje o Vitória fazer a sua melhor apresentação em 2024, com absoluta certeza. Tá? Mostrar um amadurecimento do time. Na minha visão, e aí Arthur vai completar com a visão dele, se ele concorda, mantendo a raiz, a essência, o DNA da equipe que conquistou a Série B. Hoje a gente viu vários elementos daquele Vitória de 2023 em campo. Entre esses elementos, um ataque de alta velocidade, procurando muito o jogo pela ponta, o jogo aberto, tá? E um time leve, um time com intensidade, que demonstrou uma concentração e uma capacidade de marcação bem interessante. Isso me surpreendeu também. Boas partidas, inclusive, ali no sistema defensivo, né, na proteção diária do Vitória. E a verdade é que depois de um primeiro tempo disputado, com boas ações dos dois lados, mas eu diria até que um disputado já com leve vantagem do dono da casa, do Vitória. O que a gente viu no segundo tempo no Barradão foi o Vitória engolir o Bahia. Na postura, na forma de jogar, na velocidade, na intensidade. E fez por merecer a virada. Tá? Já estava muito em cima do Bahia quando teve a primeira expulsão, que foi a de Rezende. Claro que a expulsão abre ainda mais o jogo, mas o Vitória já estava ali em cima e de forma muito eficiente, muito rápida, chega aos 2 gols, revira a partida, melhor dizendo, e dá uma resposta, como eu falei, com letras maiúsculas, esfria um pouco toda a empolgação em torno do Bahia em 2024, nivela cenários e deixa animadíssimo animadíssimo o que se espera para a reta final do Campeonato Baiano, do Clássico na Copa do Nordeste, dá uma revigorada grande no que a gente pode ver daqui para frente. Concordo com basicamente tudo que você falou nessa abertura, Fred. O Vitória fez hoje, de longe, a sua melhor atuação, e eu diria que só com o primeiro tempo já dava para a gente dizer que era a melhor atuação do Vitória, mesmo tendo descido para o intervalo atrás do placar, mas o Vitória já fazia uma grande partida e a gente vai, aos poucos, aqui falar um pouco mais sobre como foi essa atuação. Mas, iniciando pelo início, falando um pouco de escalação, existia uma expectativa nesse jogo se Léo Condé ia mudar o time, pensando no maior desafio técnico que o Vitória tem na temporada. Obviamente, era o maior desafio técnico que o Vitória vinha tendo, a primeira vez que ia enfrentar uma equipe de Série A. O Vitória até agora não enfrentou sequer uma equipe de Série B, né, antes de pegar o Bahia. Então, existia essa expectativa, se ele ia mudar a equipe, se ele ia jogar com a equipe padrão e tudo mais, e ele manteve. Tá? O Vitória jogou com sua equipe tradicional, vamos dizer assim. Não é a equipe ideal do Vitória por questões de lesão. Né? O goleiro não foi Lucas Arcanjo porque ele está lesionado, então jogou Muriel. O lateral esquerdo não foi PK porque ele também está fora, e aí jogou Lucas Esteves.
Na dupla de volantes não foi Rodrigo Andrade e Dudu, igual a gente imagina que talvez seja a dupla ideal, porque Rodrigo Andrade está voltando agora de lesão também, passou um tempo fora, e aí por isso continuou jogando com William Oliveira. Mas o time do Vitória ele foi com o que era esperado, não teve nenhuma mudança, colocar, por exemplo, mais um volante ou colocar mais um zagueiro, devido a esse poderio ofensivo do Bahia. E eu acho que você foi muito preciso quando disse que o Vitória ele voltou para as suas origens na Série B do ano passado. A partida que a gente viu o Vitória fazer hoje foi uma partida que lembra muito o Vitória, que teve uma Os excelente Série B. melhores momentos do Vitória, porque nem sempre jogou tão bem quanto hoje, não. Exatamente, eu ia complementar assim, lembrou muito, mas talvez no nível maior, porque enfrentou também um adversário de nível maior do que ele enfrentou na Série B no ano passado, né? Sem dúvidas, ele enfrentou uma equipe que tem o trio de meio campo, né? O quarteto, melhor dizendo, de meio campo, que a gente tanto comentou aqui em outras partidas. Né? E o Vitória, desde o começo do jogo, foi melhor do que o Bahia, soube anular o Bahia. Né? Um Vitória, como você bem falou, com muita intensidade, um Vitória presente em basicamente todos os setores do campo, sem dar espaço para o Bahia, e se aproveitando de uma coisa que até é uma fortaleza do Bahia que a gente viu em outras partidas, que é a marcação-pressão na saída de bola. O Vitória utilizou muito isso, e o primeiro gol do Vitória começa nessa pressão na saída. Né? O Bahia tenta uma saída pela direita, Gilberto recebe a bola super pressionada ali com Yuri Castilho. Eu não sei se Yuri Castilho realmente dá a roubada ali, ou se é um passe de Gilberto que sai errado. A bola chega até Mateuzinho, ele faz o cruzamento, o Alejandro domina e serve muito bem Oswaldo, que abre o placar, num lance que para mim me pareceu falha de Adriel, mas com 6 minutos de jogo, o Vitória já estava na frente. Né? E aí, a sensação que já se tinha de um Vitória que parecia, pelo ímpeto inicial, porque com 6 minutos não dá para fazer uma grande leitura da partida, mas pelo ímpeto inicial, talvez até motivado pela força do Barradão, que é outro ponto fortíssimo desse Vitória, né, que vale a gente entrar aqui em detalhe. O Vitória estava a 16 partidas sem perder no Barradão, agora foi para 17. E dessas 16, são 13 vitórias e 3 empates. Então é uma equipe fortíssima dentro de casa. E ali já aumentava ainda mais aquela sensação de que, opa, esse Vitória não tá para brincadeira, tá dominando o jogo. E seguiu assim pelos próximos minutos. O Bahia, é bem verdade que ele responde numa cobrança de falta com o Juba, mas num lance muito fortuito, que eu fiquei até com dúvida se foi falta, realmente. Mas um lance assim que não mostra que o Bahia estava começando a chegar com grande perigo, é um lance que começa numa bola parada. O Vitória segue em cima. E o Vitória que tem a segunda chance no gol ali para ele ampliar o placar, só que ele acaba sendo punido, porque além de não aproveitar a chance para marcar um gol, ele acaba levando o gol no contra-ataque, que é o lance do gol do Bahia. É uma bola que Alejandro tem dentro da área, ele segura o passe, fica um pouco na dúvida. Eu tenho a impressão até de que ele poderia ter finalizado, ele titubeia um pouco, acaba Ele desarmado. teve a pior escolha possível nesse lance. Exatamente, porque ele poderia ter A dado o passe punição foi logo. muito grande, ele não imaginava, né, que a bola ia de uma área para outra, tudo bem. Mas dentro da área ali, falando não do que gerar o gol do Bahia, mas do lance que poderia ter sido gol do Vitória, assim, foi a pior execução possível que ele teve naquele momento. Exatamente, Cássio. Assim, porque ele não dá logo o passe, ele segura, prende a bola, depois ele também não finaliza, ele fica esperando, e aí quando ele vai tomar uma decisão já é tarde demais. E aí o Bahia mostra também as suas valências, né? E aí no contra-ataque, uma troca de passes muito rápida, um passe excelente de Everaldo, uma jogada que a gente vem vendo muito o Bahia fazer nessa temporada, que é aquele passezinho cavado por trás da linha da zaga, né? Aciona Tassiano e ele acaba empatando o jogo. Então, até na hora que o Vitória leva um gol, fica um pouco aquela sensação de que se tivesse tido um pouco mais de carinho, poderia ser um 2-0 ao invés de 1-1. Obviamente que a gente não sabe se ia sair o gol, é muito precipitado falar isso. Mas era um lance claro para o Vitória que acabou se tornando o gol do Bahia.